Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. E glórias àquele que vive e reina pelo século dos séculos. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, o Rei da Glória. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina, proclamando o reino de Deus aos corações. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma palavra que Deus de ontem, Deus está tocando no meu coração. Eu queria trazer alguma coisa a respeito disso. Até porque muitas pessoas têm uma visão errada a respeito do cristianismo. Eu quero começar com uma frase, aleluias, que é muito declarada. Glória a Deus. E essa frase, ela traz o sentido de que cristianismo agora é só vitória. Amém, amados? Quer dizer, acabou-se os problemas, acabou-se as lutas, e a frase é: não sofras mais. É interessante isso, é uma coisa que quem não quer essa condição? Amém? Só que Jesus, ele destrona isso. Amém, amados? Com a liberação de uma palavra que é profunda, que precisamos entender também a respeito disso. E Deus vai dar sabedoria para isso, com certeza. Aleluias. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Glória a Deus. Significa que se nós estamos em Jesus, passaremos também aflições, lutas, desafios em muitas áreas. Mas ele já venceu por nós. Nós temos palavra de bênção, de vitória decretada. Mas isso não isenta as situações, as lutas, os desafios. É claro que não. Só que se a nossa fé está em Deus, está em Jesus, Ele é o valente, Ele é o poderoso, aleluias. E, portanto, em cada situação, em cada batalha, em cada luta e desafio, se nós estamos nele, com certeza venceremos. Glória a Deus. Mas é importante entender que as lutas, os desafios sempre vão existir. Mas por que, pastor? Porque estamos ainda neste mundo. E aí vem outra coisa interessante, amado. Glórias a Deus. Porque se não temos a visão certa, nós estamos despreparados. E diante das batalhas, das lutas, veja bem, aleluias, ficamos, pasmados, sem entender, porque entendemos errado as coisas. Em primeiro lugar, nós somos peregrinos nesse mundo. Estamos aqui de passagem. Não podemos desejar que esse mundo seja o céu, porque não é o céu. Desde Adão e Eva começou essa situação de pecado, de iniquidade, onde o homem se afastou de Deus, e é por isso que vivemos nesse mundo, não porque Deus é o culpado disso. Criou tudo perfeito, mas o homem pecou, se distanciou de Deus. Em vez de obedecer a palavra de Deus, ele obedece o quê? Ao seu próprio coração, que foi a semente que Satanás semeou no coração de Eva, e Eva semeou no coração de Adão, colocando as coisas em seus lugares. Amém? Então, o mundo em que nós vivemos é fruto disso, e cada vez pior. Amém? Mas, veja, entenda, Jesus declara algo que eu trago em meu coração e na minha mente. Quando ele fala aos seus discípulos e a nós também. Olha, vós não sois mais deste mundo. Agora entende isso. Você entendeu? Vós não sois mais deste mundo. Este mundo que jaz no maligno. Este mundo que jaz
pelo príncipe da potestade do ar. Aleluia. Eu digo mais uma vez, como cristão, estamos aqui com uma missão, por isso estamos aqui ainda. Me lembro de uma pastora muito conhecida mundialmente. Ela diz que se Deus não tivesse uma missão para você, como corpo de Cristo, quando você se batizasse, ele já te levaria para os céus. Aleluia. Mas não é assim. Então, se estamos aqui, é um propósito. Por isso que estamos aqui e por isso que padecemos com muitas coisas e desafio muitas vezes. Amém, amados? No mundo passareis por aflições. Essa é a sua palavra de Jesus de preparo para nossas vidas, para nos enganarmos com falsos discursos. Amém? Agora entenda uma coisa, na presença de Deus, na presença de Jesus, até a tua derrota se torna vitória, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Jesus declara o quê? Quem é aquele que me ama? É aquele que obedece os meus mandamentos. Então, precisamos olhar de frente esta realidade. Somos passageiros, peregrinos. Aleluias. Estamos aqui em santificação e preparação a partir do encontro com Jesus para habitar eternamente com Deus. E veio passar de João mais uma vez, não enjoa isso. Vou repetir muitas vezes. Aleluias. Quando ele se despede dos discípulos, o que ele diz? Aleluias. Estou voltando para o Pai, mas vou para preparar lugar para vocês na casa, não é desse mundo, do meu Pai, no mundo eterno e perfeito, onde Deus habita. Então eu voltarei no devido tempo e os levarei, então, para estar comigo eternamente na casa do meu Pai. Lá sim. Leia Apocalipse 21 e 22. A verdadeira morada. Aleluia. Agora veja a revelação que Jesus traz. No mundo passareis por aflições. No mundo. Ao mesmo tempo, ele mostra um outro mundo, uma outra realidade. Amém? E nós, como cristãos, temos que estar preparados espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, para suportar essas coisas, na fé e na presença do Senhor Jesus. Aleluia! Tem de bom ânimo, glória a Deus, porque eu venci o mundo, e muito mais do que isso, ele está presente, de fato, em nossa vida, pelo Espírito Santo que nos concedeu. Dessa maneira, estamos preparados, queridos. E veja só, Paulo declara que quando nós temos a visão correta, o que é a visão correta? Está com o nosso coração, nosso ser em Deus, nos céus, na promessa maior, aleluia, a eternidade de Deus. Ontem, na live, pregamos sobre a ressurreição, amém? E o grande dia que estaremos com o Senhor nos ares, aleluia, pronto para navegar para a eternidade e habitar eternamente lá. Essa é a preparação. E quando Jesus lança essa palavra, ele está nos preparando e dizendo que vida cristã é vida de batalha, de luta. Amém, amados? Que se torna maiores porque agora não somos mais do mundo. Ele declara que o mundo nos odeia. São as coisinhas meia desafiantes, mas pela fé, pela presença de Deus em nossa vida, querido, nós pelejaremos e venceremos cada uma dessas se nos engajarmos da maneira certa. Glória a Deus. Quanto a um caso, uma extrema ignorância palavrística, que alguém que morava numa vila, que era um cristão de uma certa igreja, não é, dizimista fiel, não é? Só que veio uma inundação, e onde morava era um vilarejo propício a isso, e foi inundado pelas águas. E ela, da porta da sua casa, dizia: Deus, onde tu estás? Onde está a tua palavra, a tua promessa? Tu diz, provai-me nisto.
eu sou dizimista fiel, e começava então, na verdade, a murmurar pela santa ignorância. Amém, amados? Vida cristã é luta, é desafios. Mas Deus, em cada luta, em cada desafio, nos promete vitória e experiência nisto. Glória a Deus, aleluias. Então, leia também Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. E te engaja nisso. Eu quero terminar o Efésios. Vou terminar. Amém? Como é que podemos estar engajados? Vamos lá então. Glória a Deus. Abri certinho. Vamos lá então. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Completando esta palavra. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Buscai ardentemente o Espírito Santo e o seu poder. Revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui está. Glória a Deus. E o restante eu quero terminar lá no versículo 18, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Lembrando-se que a igreja é um corpo, que nós temos irmãos em Cristo e somos interdependentes. Que vivamos esse amor, aleluias, que nos torna forte, porque a unidade é força, é poder, é vitória. Por isso, igreja, o corpo de Cristo, se engaje nele e viva uma vida de fato, na presença de Deus, segundo a sua vontade. Não deixei de congregar, como diz o apóstolo Paulo, como muitos fazem. Por quê? Porque isso é importante. Congregar é estar junto nessa fé, a cada dia, pelejando junto e não sozinhos, mas juntos. Amém? Glória a Deus, unidade. Deus te abençoe, que você venha estar vivendo a verdadeira espiritualidade baseada na palavra de Deus, que é o único meio que nós temos, a palavra de Deus. Fique na paz. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina. Terça e sexta, às 20 horas. Amém? Manuel Ferraz Viana, 188, Jardim Europa. Fique na paz, fique com Jesus. Amém?